O plágio, frequentemente alegado nas artes criativas, né, e na literatura isso não é diferente, são coisas que estão sempre na ordem do dia. Isso atinge a academia fortemente, até mesmo nas disputas, por vezes, de grandes prêmios sobre livros, em que alguém descobre que o livro não era bem isso. Mas essa é a caracterização do plágio, digamos, mais estrito sensu, né? Eu acho que poderíamos falar primeiro nessa questão. O Vitor, que é especialista, poderia começar explicando assim, o que é o plágio especificamente, o mais comum plágio e aquilo que não seria, ou que até deveria ser e a legislação não cobre. Claro. Sim. Para começar, o plágio é cruel, né? É de uma perversão, de uma crueldade enorme. Você imaginar a potencialidade de pessoas criando algo similar, parecido ou idêntico a outras, né? E alguém ser reconhecido como autor, mas depois não ser mais reconhecido do autor porque identificou-se que é alguém que criou anteriormente. Então, o plágio, nesse sentido que não consegue ser comprovado, que existiu, né? Ele tem essa questão cruel, que aí, nesse caso ele não seria um plágio, né? Mas, de toda forma, o plágio por si só é alguém fazer-se passar por um criador de algo. E ocorre que isso pode não ter acontecido e a obra ser muito semelhante a uma anteriormente criada. Daí está a crueldade do plágio e a dificuldade. Ocorre que a gente tem aqueles que são plagiadores contumazes, né? Aqueles que são uma espécie de cleptomaníacos, assim, culturais, né? Intelectuais, que realmente estão sempre copiando obras alheias e fazendo dela algo da sua autoria. Basicamente, a questão se dá no âmbito de atribuir-se a condição de autor. Muito mais do que uma questão patrimonial, que será um reflexo disso, é uma questão de atribuir-se a condição de autor, que outro, sendo outro o autor daquela forma de expressão. Porque o plágio também não protege simplesmente a exclusividade de ideias, porque o direito de autor não protege a exclusividade de ideias. Então, óbvio que alguém pode ter ideias semelhantes e é bom que tenha para que possam ser desenvolvidas. Então, o plágio ele vai se dar no âmbito do direito de autor. No popular, copiar um parágrafo todo é plágio? Pois é, aí o que acontece é o seguinte. Se não é plágio, é o quê? Pode haver, de fato, e vamos pensar talvez na questão acadêmica, que interessa talvez a parte também significativa do nosso público aqui. A questão acadêmica, você pode realmente cometer um acidente, citar alguém esquecendo-se e tal, isso pode acontecer. Mas é mais comum, quando a gente faz pareceres de plágio, que esse acidente seja recorrente. Então, de fato, a pessoa vai citando um parágrafo, outro, depois várias folhas, depois ela cita ou faz a utilização de uma citação que um outro anterior autor já escreveu e ela cita o mesmo trecho que aquele escolheu, entende? Então, claro, o plágio não pode ser apontado com absoluta precisão e ele necessariamente tem que passar por uma perícia, por uma questão acurada, né, daquele que vai fazer a análise. No caso da música também, fala-se muito, tanto na literatura quanto na música, que haveria um mínimo para se estabelecer o plágio. Vocês já devem ter ouvido isso. A música disse que é 8 compassos, né? E tal. Isso não existe na nossa legislação, não existe em legislações por aí, deve ter sido uma jurisprudência muito antiga que acabou, pela tradição, né, trazendo-se essa questão. E, salvo engano, na legislação argentina, sim, há indicações sobre trecho. O que também é algo que não é razoável, né? Não é razoável, porque você pode ter, de fato, citações musicais, né? Utilizar frases que outros compositores utilizaram. Isso na música erudita é absolutamente comum. Bach fazia isso, né? Claro. Johann Sebastian Bach. Claro. E era uma prática comum no Barroco, né? Pegar motivos de outros, até populares, e fazer variações em torno, né? Fazer variações em torno, né? Shakespeare. O Paganini, claro, o Shakespeare, o Paganini fazia isso com readaptações de histórias. Rachmaninoff
fez, né? Me parece que na literatura ou nas artes, de certo modo, tem uma outra dimensão diferente, né? Ou seja, essa coisa da... Eu estava lendo sobre essa questão da vida de Pi e os felinos do Maciris Clear, né? Que ele acabou não levando adiante a discussão, não foi a judiciário, nada e tal. Mas o que é plágio e o que é, assim, o que a obra anterior serviu de inspiração para a obra seguinte? Tem um conceito técnico aí. E aí, como isso se constrói, até que ponto? Porque ali as histórias são idênticas, vamos dizer assim, idênticas no sentido que, assim, o enredo é o mesmo, é um menino que fica nas mesmas condições com um animal. Muda a origem do menino e muda o animal. Plágio, isso ou não é? Esse é um caso particularmente difícil, porque o que você tem é o seguinte, só para dar um conceito técnico, no direito de autor você tem uma obra original, né, que possui originalidade, mas se a gente vai dizer que ele é primígena, a gente utiliza mais a expressão obra originária, para fazer oposição àquela que toma esta originária como base para se criar uma outra que vai se chamar obra derivada. Uma obra derivada é aceita do direito de autor, é uma modalidade de obra, mas normalmente atribui-se a modalidade de obra derivada aquelas que são transformações dessa obra original em outros tipos de obra. Então você transforma um livro num roteiro cinematográfico, numa peça teatral, num filme. Normalmente é assim. Ocorre que, de fato, você pode ter obras derivadas da mesma forma. Não acho que foi o caso. Aí, no caso, você tem tomar um texto originário, mas diz ali. E aí construir uma peça, um filme baseado naquele. Mas nesse caso não foi o que apareceu. Nesse caso não, ele fez o livro foi feito, o filme foi feito e ninguém falou nada e apareceu um outro filme. Porque aí no plágio tem uma questão muito interessante também. Se exige a chamada prova de contato. Prova de contato é aquela possibilidade que você terá, ou a necessidade que você terá de comprovar que os autores que estão aí demandando ou discutindo tiveram uma relação e que aquele autor que está sendo acusado de plágio, de fato, teve acesso àquela obra para que, nas condições tais, acabasse... a ideia não é uma ideia original dele, que por então acaso são os elementos. Quer dizer, o elemento básico é você, de fato, estabelecer se aquela obra reflete necessariamente o que um outro autor construiu como forma de expressão. E aí está difícil, né? Aí você tem muitas dificuldades. Mas a prova de contato, ela é a que vai muitas vezes definir. Talvez eu possa te fazer uma pergunta, Vitor, nesse contexto. Tu que é um especialista nessa área, tu já te ocupaste também com a questão da evolução do próprio conceito de autor? Claro, isso é o que... ao longo da história foi mudando, vamos dizer assim, né? Isso é o que eu mais faço, assim, essa análise dos textos, alguns já clássicos, né, do Barthes, Foucault, o próprio Freud escreveu um pequeno texto. Isso foi em discussão na minha tese o tempo todo. O conceito do que... Eu nem chamo autor, eu chamo sujeito criador. Se a gente for até o início do direito de autor, ele vai nascer como uma proteção muito mais voltada ao investidor, aquele que era o tipógrafo, o impressor. E quando é que nasce esse... E aí o autor, no mesmo século, já em Portugal, por exemplo, em 1536, a gente já tem a primeira atribuição de um privilégio ao Gonçalo de Baena e 37 ao Baltazar Dias. São os primeiros, assim, em língua portuguesa. Mas está mais ou menos de acordo com o ambiente europeu de surgimento. Mas eu acho que aí também não está surgindo o autor. Essa é a questão que nós discutíamos ontem. Não é que o autor está surgindo aí. Aí está existindo, do ponto de vista do direito, de alguma forma, a compreensão de que aquele sujeito vive disso e isso é a sua manifestação. No caso do privilégio... Que a obra se torna um bem. Claro, é isso. Valorável. O Baltazar Dias recebeu o privilégio do rei. E o rei dizia, como esta é a sua única indústria e ele pode viver somente disso, porque ele era cego, então eu dou a ele a exclusividade para explorar as suas obras. E aí vem o pulo do gato. O criador, ele tem a sua criação transformada em produto. Qual o problema do direito de autor? Quando a sua criação passa a ser um produto, você não domina a partir do processo criativo ou interpretativo. A partir daí não é você.
é todo o sistema. São os distribuidores, são aqueles que vendem, compram, transformam, etc. E aí você vai ter ou não valor no mercado como produto, em grande parte, muito mais do que como criador. Poderia-se dizer que o surgimento da noção de autor está ligada à emergência da noção de indivíduo que acontece? Claro. Esse é o ponto. Eu tenho alguns... Esse é o ponto da própria discussão que a gente fez, quando a gente fez a tese, da noção de que é a modernidade e quando o sujeito está nascendo, quer dizer, eu penso, eu produzo, eu crio. Dali, essa discussão anterior me parece que não existe. Isso. Os historiadores de direito de autor, ou doutrinadores que vão pensar na origem do direito de autor, não vão até Descartes. Eles não pensam em Descartes. Assim, se ele diz penso, logo existo, eu penso, logo existo e sou capaz de criar, inclusive. E explica o mundo. Então daí, explica o mundo sob um olhar que é o meu de interpretação do mundo. Isso é o criador. E até porque isso transforma essa criação numa mercadoria. Claro, e aí... Essa mercadoria, você dentro desse contexto do mercado, ela ganha um valor transcendente. Como isso não foi O próprio rolê é interessante aqui, porque quando o personagem, o Jim, que faz as fotografias do mapa Michelin, ele ganha a Michelin põe uma gestora de marketing que organiza a vernissagem, vamos dizer assim, dessas fotografias, e aí, claro, mostra toda a coisa a estratégia das pessoas certas, como é que tu vai chamar para eles estarem presentes, como é que elas vão, para eles poderem falar bem da obra. É que, inclusive, a Olga, no caso, a personagem que vira namorada dele. Então é interessante como essa coisa se incorpora também, claro. E aí, claro, a dimensão capitalista vai exigindo um maior controle, inclusive, sobre a questão da reprodução da obra. Né? Essa é a questão. Eu entendo, Bolzan, que no início do direito de autor, como você não tem o sujeito definido, a figura do autor definida, e você não tem essa condição de que a criação é que deve ser merecedora de um direito, isso é um pouco difuso, você tem um ambiente que eu digo que é o déficit filosófico do direito de autor, desde então. E ele não foi resolvido até hoje, porque hoje o que você vê na outra ponta é o sujeito dizendo que está na internet, eu posso recriar, remixar, refazer, etc. Claro, tá tudo bem, eu entendi isso, mas você primeiro tem que entender aquilo lá, para você compreender o que é possível hoje. Não dá para matar o autor, não dá para fazer como o Barthes E de novo uma questão, tem que chamar o intervalo, o mapa está me avisando aí, também essa questão dessa, a internet, pós-modernidade, pós-naturalidade, tudo é narrativa. Se tudo é narrativas também já desaparece, inclusive, o próprio objeto, o texto. Claro. Você conta qualquer coisa, inclusive escreve qualquer coisa. E interessante que vê isso na pós-modernidade que defende o desaparecimento do sujeito, né? Exatamente. É um feixe, é um fluxo. Já mata o sujeito. Tem tudo a ver. Por isso que a coisa vai piorar. Óbvio. E o direito de literatura quer melhorar isso e faz um rápido intervalo para um café. E logo depois continuaremos com a discussão. Não saia daí, já voltamos.